Bem-vindos ao Tô Com Elas, o seu podcast ideal para mergulhar nas profundezas da mente humana e desvendar os desafios do dia a dia. Para este episódio feito com muito carinho, recebemos com muita honra o Dr. Antônio Bernardo, psicólogo graduado pela Faculdade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie, pai do João Guilherme, escritor muito atuante nas causas sociais, raciais e de dependência química. Seja muito bem-vindo, Dr. Antônio Bernardo. Receba as boas-vindas lá da nossa clínica Ortopret, da Infobite Audiovisual, que está produzindo com muito carinho esse episódio. E, claro, da doutora Lu, muito bem representando aqui a UES Advogado. Antônio, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sua história de vida, a sua profissão, que é uma profissão que hoje eu acho que é muito demandada, né? Principalmente depois da pandemia. Então, seja muito bem-vindo e vamos ouvir aí de você o que você tem para abrilhantar aqui no nosso podcast, nosso Tô Com Elas. Gente, obrigado. Estou super feliz de estar aqui. Acho que é uma nova fase de carreira e aí eu dou um start aqui com vocês, mas eu queria agradecer pela presença, assim, pela energia também. Muito agradecido. Obrigada. Conte um pouquinho pra gente, né, a sua trajetória, né, como você começou. Vamos iniciar por aí. Eu sou pai do João e da Laura, senão a Laura me cobra depois, do João e da Laura. João e da Laura. Um beijo, Laura. Vai ganhar até um beijo, perdão. Perfeito. Eu sempre tive, né, as minhas relações de trabalho sempre foram muito voltadas aos cuidados, né? As nossas profissões são profissões de cuidado e cuidado do outro. Então, eu passei por várias formações. Então, eu vim do jornalismo, da comunicação, fui professor, fui tentando ali me encontrar nas formações, mas nenhuma vingou. Então, tentei ser professor de história, professor de português. Mas aí, quando eu comecei a fazer psicologia, eu fui ali, foi fazendo sentido para mim, né? Foi me encontrando. Então, a minha formação ela é em psicologia. Me formei em psicologia em 2018 e a partir dali fui me especializando. Mas todas as minhas relações de trabalho hoje ela é voltado a pessoas. O meu material de trabalho hoje são pessoas. Que bacana. Doutor Bernardo, entre tantos temas complexos que povoam a mente humana e que fazem parte do seu rol aí de tratamento, vamos começar falando da dependência química. Muitas vezes as pessoas procuram um prazer imediato, um alívio, uma fuga da realidade e acabam caindo num ciclo aí vicioso. Como a psicologia e a psicanálise entende o caminho, o desenvolvimento desse processo e os atuais formas de tratamento aplicados? Perfeito. Olha, assim, a SPA, né? As SPAs, que são as substâncias psicoativas, doutora, a gente percebe o quê? A droga hoje, ela é um câncer social, né? E a gente não está conseguindo mais negar esse problema. Por quê? Porque ela adentra na família, então assim, existem vários problemas, mas quando entra a droga, é algo que foge ali do controle da família, do sujeito, do comportamento, né? E falar sobre a questão da droga no Brasil é muito complexo. Por exemplo, a questão da bebida. Você pergunta para uma pessoa adicta, né, alcoolista, você faz uso de substância? Ela fala, não, eu só bebo, só tenho problema com álcool, mas com droga eu não tenho. Então, como que como que a gente pode cuidar, uma vez que na mídia tem tanto apelo, por exemplo, sobre a questão da cerveja. Antigamente também do cigarro, né, Marlboro, ali se assistia um jogo tinha ali estampado. Então, assim, pensar a questão da substância hoje e as relações de tratamento se avançou, mas pensando aqui, né, eu vou responder ali por São Paulo nas relações, ainda eu vejo ainda como muito precário, muito difícil, muito sucateado, porque a questão da droga é um enfrentamento muito grave. E até questiono se a gente está, enquanto sociedade, preparado para lidar com esse tabu, que
que é o uso de substância. E aí eu falo de todas, né? De álcool, de maconha, de cocaína, crack, uso de remédio, compulsivamente uso de remédio. Muito bom. Muitas vezes a droga, como a gente já falou, ela é vista como um prazer imediato, né? Exato. E de que forma esse prazer imediato, esse até é um lado ambíguo, porque você pode falar assim, a gente até pensa que o viciado, a pessoa que tem essa compulsão, ela tem uma autoestima baixa, mas às vezes ela vê na droga, ela vê no vício uma forma de ter um alívio, de ter um prazer, de ter algo que satisfaça, que faça com que ela saia do comum, da timidez. Doutor, o que a aplicação, o que o vício diz sobre a insatisfação humana e a dificuldade de lidar com a realidade? Olha que pergunta boa. A questão é que a droga ela é gostosa. Qual que é o problema da questão do uso da substância? O efeito colateral. Mas quem faz uso de substância, por exemplo, se a gente está numa festa e a gente bebe, no que nós nos transformamos quando a gente está alto? Né? Se a gente pegar, por exemplo, onde que a droga está? Onde que a droga está? Ela está nos ambientes de festividade. É no churrasco, é na festa, é no passeio, é no rolê com os amigos, tal. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa quebrar é no sentido de a droga ela é ruim, o efeito colateral é ruim. Mas quando a pessoa está no uso, a sensação de corpo, biológico, hormônios, é um prazer muito alto. Relacionado, por exemplo, 8 vezes mais do que, por exemplo, um orgasmo sexual. Então, como dizer para uma pessoa que aquilo é ruim, sendo que o que ele sente é prazeroso? Né? Agora, perdi o time da pergunta. O que o vício da droga revela sobre a insatisfação humana de lidar com a realidade? Perfeito. Esse período, né, que eu venho acompanhando pessoas que fazem uso de substância, o que eu percebi? Nós iniciamos tratando, por exemplo, sobre o uso de uma substância. Mas aí a gente vai fazer uma investigação. Então a gente vai olhar a família, o histórico, o lugar que vive. O que a gente descobre? Que a droga é só a ponta do iceberg. Então, por exemplo, existe um movimento aí de compulsão. O adicto, ele é compulsivo. Então, ele tem uma necessidade, né? Então, ele tem uma fixação em uma busca. Né? E assim, aí no dito popular, assim, me falta algo e eu encontro na droga. E a droga responde isso momentaneamente. Quanto tempo depois que faz uso da cocaína que ela já dá superpoderes? Né? Então, assim, o que eu diria? Eu diria o seguinte, vamos investigar a história, a saúde mental, os casos, por exemplo, de depressão, os casos de saúde mental, de ansiedade, de falta, as estruturas neuróticas de uma pessoa. É esse processo que a gente faz. E aí a gente vai se aprofundando. E aí vem, mas quando eu era criança, mas quando eu tive um relacionamento, esse relacionamento aconteceu isso. E a droga como final e não como início. Dificilmente a gente pega uma pessoa que inicia com as drogas e que depois, na prática é isso, é fazer um processo de investigação e se perguntar assim, o que te faltou? Às vezes são 2 irmãos, viveram no mesmo lugar, com a mesma pessoa, com a mesma família, só que para um, no funcionamento estrutural psicológico daquela pessoa, tem uma falta. E aí, quando a gente vai fazer, por exemplo, a análise do discurso, o que a pessoa traz? Ela traz a figura paterna, ela traz a figura materna, ela traz o fator econômico. Eu arriscaria dizer que ela traz uma falta. Me falta. E isso são nas outras compulsões também, nas outras compulsões orais. Então, doutoras, por exemplo, a compulsão, eu não estou falando do uso, mas eu estou dizendo do movimento, da estrutura psicológica de compulsão. Eu tenho compulsão por comida. O funcionamento é o mesmo. Agora, o efeito colateral da droga é diferente. Então, por exemplo, eu tenho compulsão por sexo. Pode perceber, é muito comum. A pessoa ela fez uso de substância, quando a gente vai pensar nesse histórico que você me pergunta,
A gente vai olhar assim, poxa vida, ele parou de fazer uso de substância, mas pode perceber, ele desloca para um outro funcionamento, por exemplo, um fanatismo religioso. A compulsão, a necessidade, né? Aí a gente tem um processo de deslocamento. E aí a pessoa ela fica num movimento ali intenso, religioso. Isso em bairros é muito comum. E é muito... Por quê? Porque a gente não tratou a causa. Então, eu costumo dizer assim, a gente vai tratar a questão da drogadição? Nós vamos tratar, mas se a gente não fazer uma investigação e não cuidar da saúde mental dessa pessoa, a chance disso só se deslocar é muito grande. É um deslocamento de energia, seria... Não é só de energia, é porque o modus operandi psíquico daquela pessoa funciona sempre numa busca, uma necessidade, uma ida, né? Então, o que você está falando, Antônio, é que não há, né, na minha visão, o que eu entendi, tá? Claro. É que não há como fazer um tratamento de uma dependência química sem que esse tratamento ele venha acompanhado de uma psicanálise, de uma terapia. E tudo isso tem que trabalhar em conjunto. Ou esses são o cerne da questão para você poder tratar a drogadição? Na linha que eu acredito, sim. Então, por exemplo, eu não vou tratar, por exemplo, vamos pegar um caso prático aqui. Pessoa faz uso de álcool. Só o uso do medicamento para diminuir essa abstinência é suficiente? Será que é? Então, por exemplo, o que a gente tá... Mas assim, a gente já percebe coisas que nós não damos, a gente não dá muito valor. Então, por exemplo, tem uma pessoa ali que está com uma questão do uso de álcool mesmo, né? Quais que são as relações de afeto dessa pessoa? Posso pegar um caso típico? Pode ser? Pode. Vou pegar aqui um homem, 50 anos, vamos desenhando, tá? Vamos desenhar aqui. Que frequenta um bar no bairro, todas as 3, 4 vezes na semana ele tá ali. Ele não se entende como vou abrir uma aspas, um drogado, né? Aquele termo assim, um nóia, um usuário severo, como por exemplo o usuário de crack, é um outro perfil. Mas aí a gente vai olhar, o cara tá num bar, todo santo dia, as relações de afeto ali naquele bar, elas existem. Ele é ouvido, ele é falado. Alguma coisa tem ali também, para além do uso da substância, do álcool, que dá respostas para ele. As relações, os amigos deles estão ali. O ego. O ego. Então, assim, quando eu não trato essas outras coisas, né? Então, assim, seria fácil. Então, eu vou pensar, como é que é o afeto desse homem? Como é que é o histórico? Como é que foi a família? Como é que foi a vida dele? O que a gente encontra? A gente encontra a depressão. A gente encontra a solidão. A gente encontra amarguras, desamparo. E aí o álcool, ele vem. Estou dizendo que o álcool a gente não vai tratar? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a gente precisa investir em outros olhares. Nas causas mais profundas. E coisas que a gente não percebe. Então, por exemplo, e o esporte? E o lazer? E a cultura? Vou provocar vocês duas. Doutoras, como que é uma pessoa que faz uso de álcool, que ela não tem amparo familiar, ela não tem um bom lugar de moradia, não tem uma boa alimentação, está exposta a risco, ok? Nem come direito. E como que é uma pessoa que faz também uso de álcool, mas ela tem um trabalho, ela tem retaguarda familiar, ela tem uma estrutura por trás que vai dando algumas respostas. O rosto dela são o mesmo? A magreza, o inchaço, a forma dela se falar, são impactos totalmente diferentes. Então a gente também entende, além das terapias, que, por exemplo, a exposição à arte e à cultura já tem significados importantes, inclusive na prevenção. Como que é se a gente pensar, por exemplo, adolescentes que são expostos a relações de cuidado, que tem um médico da família, que vai a museu, que vai no teatro, que vai na capoeira, que faz natação, e uma pessoa que não tem acesso a isso. Quer dizer que A vai X? Não quer dizer nada, a gente não tem receita pronta. Mas existe dados que vai dizer que quando a gente é exposto às relações de cuidado, as faltas são menores.
Então dentro dessa sua reflexão, eu arrisco aqui a dizer que é multifatorial a situação, né? Perfeito. E cada preenchimento é como se você fechasse um quadradinho da vida daquela pessoa. Aí eu vou até falar um caso que a doutora Mércia atendeu, de uma pessoa da questão da vaidade, né? Que a pessoa não tinha os dentes, né? Ela estava sem dente e aquilo estava trazendo uma baixa estima para aquela pessoa, né? Então eu arrisco a dizer que isso também faz parte de um processinho que você vai aos poucos fechando ali, né? Você tem que encaixar essas pecinhas. É isso também? O que a gente faz quando a gente vê um espaço vazio? A gente põe um vaso, né? Põe alguma coisa ali para poder trazer o mínimo de resposta. E quando a gente fala dentro de uma estrutura neurótica, o que é uma estrutura neurótica? É uma estrutura da falta. Nós somos neuróticos por natureza. A gente sente culpa, sente medo. Então, basicamente, temos 3 estruturas: neurose, psicose e perversão. Na neurose, que é o que eu estou trazendo aqui, existe uma falta que precisa ser preenchida. E na neurose nós temos um excesso de realidade. O que é? É quando eu digo assim, doutora, mas e se? Aí você fala assim, mas Antônio, isso ainda não é real. Isso é neurose. Tá sofrendo por antecipação. Que quem faz isso? Ansioso. Tô sofrendo por antecipação. Eu tô aqui, mas eu tô pensando, não, mas não sei o que, tal. Isso é estrutura neurótica, é o mais saudável que a gente consegue chegar. Nessas faltas, a gente vai colocando coisas. Por exemplo, o comprador compulsivo já ficou mal e foi no shopping? Você compra tudo, né? E é uma delícia. Depois, você sai de lá resolvido? Não, mas momentaneamente a gente tem a sensação de uma prazer, sensação né? de prazer que vai dando um pouco de afago. Qual que é a questão da droga? Que esse afago vem muito forte, vem muito rápido. E aí depois ele vai embora. Só que quando ele vai embora, ele vai levar algumas coisas. Ele vai trazer. E aí, no momento 2, aí agora já vou entrar numa outra questão. Tem a questão do vício. Que aí já entra uma questão mais biológica, entra uma questão mais neurológica. Então não é mais do desejo de falta. Agora é o meu corpo que está pedindo. E se eu não tenho? E aí, como é que faz? Então eu tinha um agravante, que era a minha falta. Começa a buscar no uso da substância. Então é o jovem que vai fazer uso na porta de entrada da maconha e do álcool. Posteriormente, aí vem a questão da cocaína. É fácil conseguir uma cocaína? É fácil conseguir um cigarro de maconha? Como que é isso? Quando a gente vai pegar ali no uso mais severo do crack, né, assim, que já está mais adiantada, a própria cocaína em si, hoje existe as CAS, que é a droga que o sujeito usa e onde ele está, ele para e ele fica estático. E a gente ainda não conseguiu entender cientificamente o que tem no K, porque o K pode ser qualquer coisa. Então existe K10, K12 e tal, mas é tudo a mesma coisa. E é uma droga extremamente agressiva. A partir do primeiro uso já está em vício, né? Como que a gente faz? E se isso alcança um jovem? É umas questões que a gente precisa pensar. E qual que é o movimento social? Eu sempre vou trazer um recorte social. Fecha o vidro, não vou ver, não vai me atingir. Só que a droga também, ela não escolhe fator econômico. É isso que eu ia falar. Ela não escolhe. Cor, credo, classe social. Não né? escolhe local. Religião. Não escolhe. Não escolhe. Não escolhe. E aí, né? E aí você tem os serviços públicos, você tem as clínicas de internação, você tem as formas de tratar. Então, por exemplo, existem tratamentos que são voltados para abstinência, que é o uso zero. Existem tratamentos que são voltados para a redução de danos, que é usar menos para poder se manter vivo. Nossa. Doutor, você comentou do afago. Adoro essa palavra, afago. Porque aprendi, nunca mais parei de falar. O afago. Achei bem interessante, porque essa voz, né, que eu mereço, né, só mais uma vez, o vício acaba trazendo essa voz interior. Eu mereço, é só dessa vez.
até esses últimos tempos, eu vou me controlar, né? São vozes assim que chegam a ser clichê. Eu dou conta, né? Tem uma cena icônica, né, de uma atriz que fala, é só dessa vez, eu sei me controlar, né? Que ficou muito falado numa minissérie. Como é que a psicologia entende essa voz? É uma autodefesa? É uma autodestruição? Um afago? Ou uma situação que realmente é autodestrutiva? A pessoa que usa, que ouve aquela voz, que entende que aquela voz, ela tem essa consciência de autodestruição, de afago, o que ela sente? O que os seus pacientes relatam para o doutor? Vou te pôr na berlinda aqui, vamos lá. Você já sentiu, doutora Mércia, por exemplo, a dor do abandono? Não precisa responder. Só pensar. Lógico, quem nunca? A dor do abandono Dói aqui, ó. é pior do que dor de dente, viu? Não é? Eu já Então, tive as assim, duas, hein? Como dentista, eu posso falar. Por quê? Porque isso tá no nosso histórico de vida. Vamos pegar assim, ó, vamos pensar aqui. Olha que como tem tudo a ver, a gente faz uma ligação. Uma pessoa, se ela for abandonada, ela morre. Não existe bebê que consegue se criar e existir sem o cuidado do outro. Então, na nossa genética psíquica, o cuidado se faz presente. A não ser o Mowgli lá, que conseguiu viver, que virou objeto de estudo, mas morreu também. A dor do abandono, dessa falta, desse lugar, que quando ela é muito agravada, ela vai virar uma depressão, né? Que a gente pode pensar. Essa dor, quando eu não consigo... Nós vamos vivendo sempre tentando cumprir essa tabela. Nós só existimos, há quem vai dizer o contrário, e eu respeito, mas nós existimos primeiramente sobre o olhar do outro. Mãe, olha esse desenho. Mãe, olha não sei o quê. Pai. E o que a gente discute na psicanálise? Tem alguns critérios ali que eu preciso manter, doutora. Então, por exemplo, o que acontece com uma criança que não recebeu cálcio na infância? Na fase adulta, o que vai acontecer com ela? Vai ter uma deficiência. E aí ela vai ter que fazer reposição, mas já não vai ficar a mesma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ela não recebeu ferro, vai ter X complicação. No universo psíquico é a mesma coisa. Uma criança que não recebeu cuidado, uma infância que recebeu, mas que não foi o suficiente, ou um ambiente que não proporcionou essas relações de proteção, e ela foi exposta, por exemplo, ao abandono, e esse abandono não necessariamente, olha que doido isso, não necessariamente ele é real. Ele pode ser imaginário. Ela vai passando o resto da sua vida tentando ocupar esse lugar. Me olhem, me veja, me contemple, supra a minha necessidade. Como que eu consigo ver isso? Nas nossas relações de amor. Os nossos companheiros, com as nossas companheiras. Você faz ali, o outro não viu, não validou. Então existe um movimento muito comum nosso que é ficar buscando validação. É a necessidade de autoafirmação. Necessidade de afirmação do outro. Não só da autoafirmação, mas nós procuramos ser validado pelo outro, inconscientemente. Então, a forma que a gente se veste, você não se veste e fica bonita para ficar dentro de casa sozinha. Né? Dentro de casa eu quero ficar confortável. Confortável. Mas isso é muito natural. Então, assim, o que é uma pessoa muito bem resolvida? É uma pessoa que tende a se importar menos com o olhar do outro, sai do jeito que é melhor para ela, trabalha. Mas na vida real, o carro que eu compro, a roupa que eu me visto, o local que eu trabalho, precisa vender uma imagem, às vezes até institucional. O que eu estou trazendo isso? Essa validação do outro é necessária. Aí eu vou e faço uso de substâncias. Eu tenho uma ideia de que essa sensação eu sou autossuficiente, porque eu mudo. Se eu sou passivo, mais agressivo por dentro, eu passo a ser fortão. Se eu sou tímido, eu passo a coexistir.
E aí eu passo, ao meu ver, talvez necessitar menos do outro, porque eu sou um pouco mais autossuficiente e tal. A droga, ela dá respostas. Por isso que eu falo que a droga, ela é gostosa. Ela dá resposta. Ela traz ferramentas que às vezes a gente careta não consegue. É triste dizer isso, mas ela dá. Aí como é que você fala para uma pessoa que aquilo não é bom? Aquilo não é... E ela fala, é isso, mas eu tô sentindo, para mim tá sendo bom. E aí, repito, né? Quando ela cobra de forma muito doída. E aí são graus, né? Às vezes eu tô fase 1, fase 2, fase 3 do uso da substância. Então, eu falo de pessoas que roubam a própria mãe, que chegam a abandonar os filhos. Será que é tão boa assim? Né? Como é que é isso, né? A pessoa, ela, entre estar próximo de um filho e o uso da substância, ela já não consegue estar perto do próprio filho. Em que grau de consciência essa pessoa está, ou ela já perdeu totalmente a consciência quando ela chega a abandonar o filho, a roubar a mãe, a ser violento com a família? Aí é uma pergunta de doutorado que eu nem sei se eu teria a resposta, né? Eu acho que a gente tem uma impressão que quem faz uso de substância não pensa, não raciocina, e que ele já está respondendo totalmente ali pelos seus atos. Tenho percebido que não, viu, doutor? Eu tenho percebido que às vezes ele entende, mas tem algo que a compulsão pelo uso ela é mais forte. Por isso que a gente já disse que é um caso de saúde e não é comportamental. De uma pessoa adicta, que tem essa questão já de estar abstinente, não é mais escolha. Você escolhe comer ou não comer? Não, você sente, precisa comer, né? Você escolhe, sei lá, não respirar, teu corpo pede, não é escolha. Fica, né? Assim, tô fazendo essa comparação mais escancarada, mas assim, é uma necessidade biológica já. Então, assim, tenho consciência, mas tendo consciência não, eu tenho uma necessidade, o meu corpo ele pede, não é nem só eu, mas mesmo que eu queira não fazer uso disso. Por isso que a gente manifesta que é uma doença. Doença. Com CID, com direitos, né? A receber benefício. É literalmente uma doença. E as famílias, elas se tornam dependentes também? A família onde nasce tudo, mas assim, a família ela tem um sofrimento paralelo. É um sofrimento que vai junto, né? Então eu tenho percebido aí nos trabalhos, por exemplo, quando a gente fala de família, na prática ali eu vejo mães, mulheres. Nesses casos, então, você está querendo me dizer, ou até estatisticamente falando, que é o que acontece, né, com muitas mães de filhos autistas, onde elas acabam sendo abandonadas pelos pais. É cultural, né? Assim, essa questão a mulher como figura de cuidado e o homem como figura de prover. Fantasia isso também, né? Mas eu tô trazendo assim um dado de vivência mesmo, de ver mães ali... Clinicamente. No dia a dia, de ver mães lutando pro filho sair daquele movimento. Lutando. Mas aí vai doer, assim. Aí a gente investiga. E aí a gente entende que também, nem sei como dizer isso, assim, mas teve os porquês, existe uma relação. Em algum momento ali também, não que a mãe e o pai, não que a família é culpada, mas elas, de certa forma, às vezes até querendo ajudar, também fizeram parte disso, não observando, não cuidando, ou cuidando em excesso. Aí varia de cada caso. Mas ela não está tão distante também, a família, do uso. A gente não vai culpar ou responsabilizar, a gente vai cuidar, a gente vai tratar. Mas o sofrimento da família, em alguns casos, doutora, ele chega a ser pior do que do adicto. Porque tem adictos que dizem, que verbalizam, não, me deixa, eu quero estar aqui, eu não vou sair e tal. Mas aquilo é tão doído,
pro familiar, pro filho, pro pai, pra mãe. E aí a pessoa vai vivendo, aliás, ela não vive, mas ela vai vivendo o cuidado que é para o seu filho e que nunca esse cuidado chega. Então é um sofrimento distinto, mas assim, é uma angústia. E se meu filho morrer, meu filho tá na rua, ou meu filho não larga isso, ou não para emprego. E aí a gente vai vendo um aniquilamento da própria existência. Não mais vivo eu, né? Só que aí eu vou tentando salvar esse filho. Né? Num manejo, às vezes, infantilizando esse filho. Não, porque o meu filhinho... Peraí, como é é um filhinho? Tem 50 anos, tem 40 anos, tem 30. Como que você vê, né? Mas o sofrimento da família ele é muito forte. Por isso que hoje existem serviços que vão dizer o seguinte: vamos cuidar da família? Vamos olhar para essa família? Vamos dar afago? Vamos cuidar? E às vezes o suporte psicológico é desse sentido, né? De dar um espaço em que a gente possa colocar luz, tratar sem preconceito, sem entender que aquele sujeito é XYZ. Ele é uma pessoa adoecida e ele precisa de tratamento, mesmo que ele recaia. Ele recaiu, mas o recair faz parte do tratamento. Mas aí a gente entra com as terapias, que é o quê? São psicoterapias, uso de, e aí, né, já dando spoiler, uso de medicamento, tratamento, exposição à arte, cultura, lazer. Às vezes precisa aproximar essa família dessa pessoa que está adicta, porque esse vínculo está quebrado. Acompanho os casos em que eu preciso separar, fortalecer esse sujeito, porque aquela família é um lugar de risco. Olha que coisa. Nossa. Ficar perto da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos nessa casa é pior. Porque é lá que você se sente enfraquecido e é lá que você faz uso. Então vamos te fortalecer para você estar no seu trabalho, mas você precisa ir lá só para visitar se você conseguir ir. Então às vezes o tratamento leva anos. E aí a gente pode enquadrar uma família de risco sendo uma mãe narcisista, um irmão narcisista, enfim. Sim. 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 É muito comum. No processo, eu estou trazendo uma palavra aqui, doutoras. No processo de investigação, é um processo muito delicado. Então, por exemplo, eu vou trazer dados assim reais. Por exemplo, eu tenho casos de mães que ofertaram drogas para adolescentes. Fez uso e ofertava a droga para adolescente. E aí, adolescente, uma vez o Estado foi lá e precisou intervir e tirar esse infanto da guarda, tal. Mas tem casos que são mais sutis, né? Aquele ambiente propicia isso. O bairro onde viveu. E tem uma coisa que é muito importante, que é o histórico familiar. Às vezes a gente precisa olhar. Às vezes o uso do álcool é cultural na família. Aí você vai pegar, nunca tem, mas tem uma pessoa que às vezes ele é muito cultural nos pares de infância, né? Que é um copão de uísque com Red Bull numa roda de adolescente na escola. Quem usa tem um poder ali. Né? A gente já foi adolescente. O que é um adolescente que ele pode pegar um cigarro e fumar? Depois dos 40 a gente vê que não tem nada a ver. Mas isso no universo adolescente, em que ele bebe, que ele fuma, que ele tem poder, ele tem existência, e aí ele não é mais um Zé Ninguém, ele é o cara que é respeitado. Depois de 20 anos de uso disso. É um vídeo que é muito interessante, assim, para concluir meu raciocínio, que um sujeito ele fala: nossa, me falaram que era bom. É bom usar droga, né? Só não me falaram que eu ia chegar nessas condições que eu tô hoje. Que é sem famílias, né? Essa parte ninguém me falou. Totalmente. Isso nos mostra, o senhor traz uma reflexão de que muitas vezes a sociedade vai buscar a cura do sintoma e não a causa. Paliativa, exato. Não a causa. Como a psicologia consegue entrar nesses nichos tão interiorizados, que é cutucar mesmo a ferida? Porque
o senhor estava comentando da mãe narcisista, a doutora falou da mãe narcisista. Como você vai chegar e falar assim, olha, sua mãe te faz mal, ela é narcisista. Tem que ter um jogo de cintura, tem que ter ou vai direto? Como é que é entrar nesse mundo, doutor? Você também quer os bastidores, né? A gente gosta de uma fofoca, não é, amiga? A gente tem muita curiosidade. Bastidor, né? A gente usa, assim, existem várias formas de tratamento, vai depender de cada profissional, de cada metodologia de trabalho e tal. Eu acredito muito numa técnica que é a cura pela fala, né? Que é assim, o princípio básico que a psicanálise vai trazer. Primeiro, eu enquanto profissional, eu preciso ter um olhar mais amplo. Poxa vida, esse olhar social, ele se faz muito necessário, né? Porque senão você fica num senso comum. Qual que é o cenário? Qual que é o estereótipo social dessa problemática? Isso para tudo. É um olhar social. A segunda questão é observar, estou falando só de observar e de entender o histórico. Pessoas que receberam abuso na infância, abuso sexual, pessoas que receberam abusos psicológicos. Então, primeira coisa, doutor, eu vou observar e eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Então, eu não vou dizer para um atendido que a mãe dele é ruim ou não. Eu vou perguntá-la. E aí qual que é o processo de investigação na psicanálise? Aí é onde que tá porque eu não vou contar para ele. Porque se eu conto para ele, é algo que é meu. Mas eu vou dando um espaço, favorecendo um ambiente para que ele possa, junto comigo, descobrir isso. Ele precisa descobrir isso. Então ele vai falando, vai se denunciando, vai descobrindo. Mas ele também vai tendo um olhar novo sobre o mundo, sobre o lugar que ele está. E isso não é da noite para o dia. Mas isso é para tudo. Nada é da noite para o dia. Por isso que o processo terapêutico ele é muito longo. Isso na clínica. Quando a gente pensa em serviços, né, espaço prevenir, né, aí é uma outra questão, porque a gente também vai trazer as instituições para conversar com esse sujeito. Você precisa de tratamento. Você precisa de médico. Você precisa tomar um remédio para dar conta ali do imediato. Você precisa do acompanhamento psiquiátrico, que entra a questão do multi. Né? São uma série de fatores ali, de cuidados para poder dar a resposta, porque a gente vive assim. Uma hora a gente precisa da instituição comércio, uma hora a gente precisa da instituição jurídica, a gente precisa da questão da saúde, da questão da estética. É expondo isso para ele. Agora, só para finalizar, é propiciando para que ele possa, a conta-gotas, entender esse universo que ele está. Parece brincadeira, mas nós somos analfabetos emocionais. Às vezes a gente não sabe. Isso que você está sofrendo é violência. A pessoa tem 50 anos, mas ela naturalizou porque foi configurado daquela forma. Isso que você está sofrendo é assédio. Isso que você está sentindo é raiva. Esse seu estranhamento, você está estranhando porque isso não é natural. Fazer o uso de bebida todos os dias, isso não é festa. Alguém precisa dizer, o simples precisa ser dito. E como que a gente faz? Provocando, perguntando. E a pessoa vai entrando num processo de elaboração, né? Até chegar... Sabe quando tá no dente? Tá inflamado, que precisa furar ali? Essa é com ela aqui, ó. É onde a doutora Mércia. É onde ele não Chega quer... na cerne. Na cerne. É onde nós não queremos chegar. Essa jornada interior aí acho que é a mais difícil. É difícil. E aí entra um protocolo que é o protocolo de resistência. Eu vou dando várias voltas, mas no processo analítico eu não chego ali. Às vezes é a droga, às vezes é o relacionamento, às vezes é o abuso. E todo mundo tem. Não é privilégio de adicto, não. Todos nós temos um lugarzinho que a gente prefere não mexer. Então, na clínica a gente vai se aproximando disso cada vez de forma muito lenta e de muito cuidadosa, até chegar uma hora que vai furar. Porque se não mexer naquilo, aquilo vai conduzindo a nossa vida, que é o que a gente falou antes aqui no começo. São os complexos. Caramba!
Nossa, eu tô assim, tô até assim, né? Mas você tá falando de toda essa situação, né? A gente falou da pessoa, né? Do Aham. dependente químico. A gente passou para a família do dependente químico. E agora a gente entrou um pouquinho na pessoa de modo geral, né? Onde tem um lugar que fica ali maquiado, protegido, porque eu também não quero que vejam os meus defeitos, né? E aí a gente está entrando já num campo do vamos falar do eu, de modo geral, né? E com a pandemia a gente viu que todo mundo meio Verdade. que deu uma Perfeito. surtada, né? Então, aquele pontinho que estava ali guardado, eu acredito que ele deve ter explodido para muita gente. E como é lidar com essa situação, né? Aí a gente faz um marco antes da pandemia e pós-pandemia. Como é que se faz essa observação assim para mostrar o quanto as pessoas já precisavam e não procuravam e o quanto hoje se precisa e se procura? Você consegue? Eu não sei se eu consegui me fazer Claro. entender. Ó, doutora, a pandemia, ela foi um divisor de águas na nossa vida. Em todos os Em sentidos, né? todos os sentidos, assim. Eu costumo brincar o seguinte, eu falava assim, caramba, quando a gente tá com a máscara, a gente sente o nosso próprio hálito às vezes, né? A pandemia, ela trouxe uma pessoa que a gente não dialoga muito, que é o nosso eu. Não dá tempo. Celular, internet. Então, por exemplo, se eu falar aqui pra vocês, o que vocês entendem do eu de vocês? Quem é você? Quando pergunta quem somos nós, a gente já fala, olha, eu sou formado nisso, sou formado naquilo. Balela. Tá, e aí? Quem que é seu eu? Quem é você? Tá, mas quem é você? Já viu esses programas de reality show, por exemplo, Big Brother? A pessoa entra de um jeito. Depois passa assim 2 meses, tá soltando pum, tá fala, já esqueceu a câmera, e ele vem vindo. E aí tem uma tendência, a gente inclusive pegar um rancinho ali, porque fala, nossa, eu tinha uma Era assim, imagem, já não é Nossa, mais. aquela modelo, né? modelo. Ela escova os dentes. É isso. Ela tá passando fio direito. Ela viu? Ela Não nem tem comercial. ela não passa o fio, amiga. Às vezes a gente passa a não gostar mais de uma pessoa depois que a gente conhece. Depois que a gente realmente conhece, né? Porque o ser humano não é tudo tão, né? Não quero, assim, escancarar, mas não é tão positivo assim como a gente vê na internet hoje em dia, né? Eu acho que a pandemia, ela denunciou quem somos nós. Você teve que ficar ali na sua casa com você mesmo, com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com a sua realidade. Não é que as pessoas só adoeceram. Mas será que elas não viveram um pouquinho da própria vida? Sabe assim? Ah, mas eu não gostei. É isso que as pessoas sentem sobre você. Né? E isso é no geral, não é? Né? Então há quem vai dizer que uma das coisas mais difíceis é você poder conseguir ser você mesmo. E quando tira o rótulo? Quando tira o dinheiro? Quando tira todas essas suas camadas, o que sobra de nós? Minha postura aqui, né? O que sobra quando... Aí vou dar um exemplo. Quer um exemplo para não ficar filosófico? Vou dar um exemplo, tá? Mas não vou tornar a conversa lá chata, não. Triste, não. Mas pega um velório. A gente vai chique num velório? Se for alguém que a gente ama, quando a gente perde uma pessoa, eu vejo o velório assim como uma manifestação do eu importante para a gente analisar, como analista de mundo, analistas sociais, analista de pessoas. Sabe, você só vai você mesmo, porque às vezes a pessoa que foi é uma pessoa importante, então ali as pessoas elas são o que elas são. Sabe, não tem doutor ou não ali, tá você, é um lugar importante são coisas
São provocações importantes para a gente pensar. Em algum momento da vida tem que vir. Quem sou eu? Sou eu quando eu tô comigo mesmo. E a pandemia, para minha profissão, foi ótima, né? Mas eu acho que ela deu um sossega-leão na gente, que a gente não é tudo isso que nós achamos que nós somos. E eu não tô fazendo aqui apologia ao sofrimento, não tô fazendo apologia a nada disso. Mas eu acho que é um momento da gente, assim, em algum momento da vida, e eu tô entrando nisso agora depois dos 40, a gente para e fala assim, peraí, o meu relógio de vida tá pedindo outras coisas. Ontem eu queria uma coisa, hoje eu acho que isso já não era para mim. Hoje eu vou passando a ter investidas mais para mim, a pandemia mostrou isso, ao meu ver, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem um amigo do meu esposo... Tô provocando, tá? Tô provocando. Não, sim, respondeu. Tem um amigo do meu esposo que ele fala assim, né? Quando chega uma determinada idade, que você faz aniversário, ele fala assim, agora você tem mais passado que o futuro. Meu Deus. E aí você para, né? Porque quando eu escutei essa frase, eu falei, nossa, né? Foi uma piada, mas é uma realidade, né? Porque você começa a olhar, caramba, e agora, né? Parece que o cronômetro começa a correr, né? E aí é onde você também se atropela. Né? E qual é o seu sonho? Você pode é uma pergunta? É uma pergunta. Você pode, senão tudo bem. Nossa, é muito difícil. Assim, eu não sei se eu consigo amplo. nem responder, mas eu não tenho mas vários, porque eu acho que a gente precisa sonhar, porque senão a gente não vive. Mas dá um aleatório aqui, só pra gente pensar. Sei lá, eu acho que o meu maior sonho é ver a minha família em paz, sabe? Minha família bem, meus irmãos com saúde. Eu acho que esse é o meu maior sonho, porque a família da gente é tudo, né? É tudo. Eu arriscaria dizer, então, que é aí que você se movimenta. Essa é a sua falta, essa é a sua busca, esses são os nossos medos. Porque a gente sempre está indo no sentido dos nossos sonhos, da nossa necessidade. Poxa, ver minha família bem. É um preço caríssimo para ver a nossa família bem. Não é fácil, não. Porque o material, para mim, você conquista. Você trabalha mais, ou às vezes, não vou trabalhar... Não, mas se você quer, por exemplo, eu quero ir para Disney. Você faz um plano e você se rala de pagar. E vai. Mas eu acho que o sonho, eu acho que ele é algo que... Ele pode ter essa questão material, como eu falei, que é algo que é alcançável, mas eu acho que sonho me parece uma coisa que você vai o tempo inteiro ali alimentando, né? Porque pensa, eu quero ver a minha família bem, com saúde, em paz. Não há um término. Hoje minha família está bem, com saúde, em paz. Realizei o meu sonho, não tem como terminar. Porque o sonho não é uma meta só. Ele é um sonho, ele é utópico. Ele é uma necessidade inconsciente dentro de uma estrutura neurótica. Eu sempre vou buscar esse sonho. Se eu te tirar esse sonho e tirar aquele outro, e tirar aquele outro, e tirar aquele outro, você se torna uma pessoa com uma patologia chamada depressão. O que é o depressivo? Tô pensando aqui pandemia ainda, né? Quando ele já está isento de necessidade, isento de sonho, isento de futuro. De vida. Então é essa, e eu vou dar um nome de pulsão, eu quero ver a minha família bem. Ver a sua família bem é um preço muito caro de vida. Cara, sim, você precisa trabalhar, você precisa fazer, você precisa levantar cedo, você precisa sair do quentinho, porque senão você sabe que não vai ter como ver sua família bem. Então, para ver a sua família bem, eu preciso me movimentar. E aí você já chama a responsabilidade para si. E aí, olha para ver. E se eu te tiro isso? Como é que você trabalha? Se você trabalha porque você tem um objetivo, como é que você corre atrás? Como é que você faz? Como é que eu tiro o sonho das pessoas? Tiro o sonho das pessoas. Pandemia, a gente foi suprimindo isso. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa com transtorno, com uma patologia de depressão. Sem sonho, sem vontade, sem meta. Pensa, né? É importante a gente olhar isso. Então, quando pergunta qual o sonho, aí ele joga o olhinho lá em cima e fala, olha,
eu tenho tantos, né? Fôlego de vida. Você tá viva. A gente tá aqui porque a gente tem sonhos, tem necessidade. Experimenta tirar um sonho de uma pessoa. E eu vejo que, até uma certa idade, somos egoístas nos nossos sonhos. É. Meu sonho é ter um carro. Meu sonho é se formar. E aí chega uma estrutura familiar, ou você vê que você tem um carro. O carro A e o carro A é um carro. É um carro. Questão de status aí. Mas os dois vão te levar no mesmo lugar. Aí você chega num momento da sua vida, pelo menos foi assim que eu me vi quando eu me tornei mãe, que os meus sonhos não são mais os meus sonhos. Os meus sonhos são que o meu filho realize os sonhos dele. E uma frustração porque não foi convocado, uma frustração porque o treinador não deixou ele jogar, porque perdeu o campeonato. Aí aquilo murcha. Mas aí você persegue de novo. Aí, bora. Aí, assim, com o coração cortando, não, vamos desistir, não faz parte do jogo. Aprendi quando com tem ela. filho. Quando tem filho, não. E aí, chega uma fase da sua vida, não sei se é uma questão minha. Se é uma questão minha, mas a Lu falou, a doutora Lu falou, né, ver a família bem, eu me vi assim, eu falei, chega uma, eu acho que eu era egoísta demais, os meus sonhos, e assim, porque o meu sonho era viajar ao mundo, meu sonho era realizei grande parte, mas hoje o meu sonho maior é que meu filho realize os sonhos dele. Tem como não falar, né? O que você tá falando é algo que a gente trabalha na clínica e é muito complexo, mas isso é muito importante. É uma fase de desenvolvimento que a gente deixa de ser filho para a gente ser pai. A gente deixa de receber cuidado Pra cuidar. e se amadurece no sentido de dar cuidado. Se você hoje consegue, e assim, é um processo que todos nós passamos, eu passei, deixar de ser filho para ser pai, foi muito, não foi fácil. Não. Aí é uma percepção minha, eu tenho, né, assim, uma leitura, e jogo para vocês, eu tenho uma percepção que homens demoram mais para trazer esse discurso, de que eu não vou ser cuidado e eu vou ser o cuidador. Eu não vou fazer para mim, mas vou fazer para os meus filhos. Mas aí é uma leitura muito pessoal. Eu tenho uma impressão que as mulheres elas se desenvolvem mais elaboradas, né? Geram ali o filho e vem nisso, pelo menos nas minhas experiências de vida, não nem de clínica. Mas quando você deixa de ser o protegido para ser o protetor, aí não é nem mais com a psicologia, aí já é com a filosofia. Porque você passou a prover, você passou a cuidar. Às vezes você precisa estar bem, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir dar isso pro seu filho. Poxa, foi reprovado, foi fazer o vestibular, não passou, por dentro você tá quebrada. Mas o que você fala para ele? Bora lá. Vamos. Estude mais. Estude mais. Se dedique mais. Não quero voltar lá na dicção. Mas às vezes, né, assim, o perfil do adicto é um perfil de filho. É um perfil ainda de quem carece de cuidado. Carece de cuidado. E não está ainda no ambiente de ser cuidador. E aí o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de um relógio de vida que nós não paramos para olhar quando eu falo do nosso eu. Qual o momento da sua vida que você está? Tem momento que eu, né? Sou criança. O que criança faz? A criança faz isso, brinca, se diverte. Adolescente não quer ser criança. Aí tá ali naquela confusão. Quem tem filho adolescente? Meu Deus, quem tem? Eu lembro, Jesus amado. Aí ele vai virando franguinho e franguinha. Quer namorar, né? Naquela fase ali e tal. Complexos aparecendo. Essa transição de filhos, quando eu falei assim, será que ela vai falar? E você falou, quando eu fui mãe... Quando eu fui mãe, quando eu passei a ver que não sou mais eu, não é egoísmo, mas é que agora é o outro.
Não são mais os meus sonhos. Não são mais os meus. Eu acho assim um patamar bom, positivo, mas eu não acho que seja tão simples, porque a gente está falando de um relógio psicológico. Você vê sujeito aí com 40 anos, 50 anos, que às vezes a cabeça dele está de menino. E aí a gente faz cobrança. Vamos, né? Precisa fazer isso. Ele fala assim, mas eu estou tentando, mas é que o relógio dele não foi desenvolvido. Olha que legal. Então, para ter uma idade proporcional, tenho 40 anos, mas a minha cabeça tem que ser de uma pessoa de 40 anos, eu preciso enxertar o que falta. Então, se você não teve X, se você não se configurou, não aprendeu a fazer isso, você vai ter 90 anos e você vai ter o mesmo comportamento. Que aí é onde entra a psicoterapia. O que é a psicoterapia? Vamos pegar então o que falta, vamos cuidar para sua cabeça acompanhar o seu corpo. Ah, mas como que isso é na prática? Uma pessoa que tem medo de ficar idosa, de envelhecer. Eu sou um deles. Né? A gente tem receios, porque o que é ser idoso? É uma pessoa que ele tem uma grana, mas ele queria ter X, e aquilo já era angústia na vida dele. Eu queria ser rico. Que fantasia é essa? Vida real não é assim. Mas esse lugar de essa transição mesmo de filhos, né, para ser pais, né? E aí posteriormente para ser pai dos nossos pais também, porque eles envelhecem. E pegando um gancho em algumas coisas que você falou, né, a questão do relógio biológico, né, a questão dos filhos, né, ou da pessoa que não quer envelhecer, que não quer assumir o seu papel, né, na cadeia evolutiva da humanidade, da própria pessoa. Eu acho interessante porque a gente tem alguns sujeitos, né, quando você fala, o filho que mora com o pai, né, até me remete a um episódio do... como é o nome? Do Embrulha, que eles têm uma sketch lá, que é o filho que tem 40 anos que mora com o pai e que, né, não sai de casa. E a gente vê isso muito nos dias atuais, né? É filho com 30, 40, muitas vezes 50 anos que mora com o pai, com a mãe, e que você vê que não tem aquela pretensão de sair, né? Ao contrário dos tempos dos nossos pais, que com 18, 20, cada um já estava tomando o teu caminho. Exato. Da roça. E aí, fazendo essa análise, né? Como é que a psicologia enxerga esse filho que não quer sair, ou essa família, ou esse pai, ou essa mãe que é tão protetora a ponto de não permitir que ele viva, né? E eu faço um recorte, né? Que nem uma amiga minha que fala, o recorte da vodka, né? Que é mais ou menos assim. Existem mães que elas prendem aquele filho a ela, né? Porque ela tem medo de que ele viva, de que ele veja o mundo, de que ele esteja no mundo. Como é que a psicologia vê isso? Como é que enxerga esses personagens? Eu acho que você já respondeu. Você não teve essa impressão? Eu acho que eu falo demais, né? Não, eu acho que você foi muito assertiva. Muito de vago, né? Não, você foi cirúrgica. Respondeu, né? O filho, ele é uma denúncia, né, gente? Não sei se vocês são mães e tal, mas o filho, eles são uma denúncia de nós. A gente, ele não é só uma extensão. O filho é o que vai denunciar a nossa existência também enquanto pais. Né? Um filho que deu certo, um filho que não deu, a pretensão. Mas esse filho, ele também está respondendo a esse ambiente pai e mãe. Ou a falta desse pai e mãe. Às vezes a pai e mãe é um avô também, enfim, mas essa figura. Mas eu diria, tá, eu vou falar. Não ia falar não, mas eu vou pensar aqui. Eu acho que eu faria uma investigação, por exemplo, acho que você está falando de um cordão umbilical. Exato. Que não corta, que não cresce, né? Que não tem esse manejo de... né? Os nossos pais falavam assim, de criar filho para o mundo e o filho ir. O filho saudável é o filho que não depende da mãe. E que ele pode andar com as próprias pernas. Que ele tem músculo psicológico para caminhar e poder trabalhar e viver
Inclusive não ser dependente dessa mãe, desse pai. Isso não quer dizer falta de amor. Quando você... Aí, assim, é difícil dizer isso, eu não queria fazer análise selvagem aqui, mas assim, o que é essa mãe que vai fazer a manutenção desse filho? Porque para fazer a manutenção desse filho, ela precisa boicotar. Porque é uma matemática. Porque se esse... O que você está dizendo é o seguinte... Esse filho de 40 anos que ainda mora com a mãe, que não tem autonomia financeira, de trabalho, tal. Uma coisa é o aspecto social. Antigamente se tinha garotas de 13 anos casando e tendo filhos. A sociedade mudou. Hoje é pedofilia. Você tinha mulheres ali que tinham que engravidar até os 20. Hoje a gente encontra aí mulheres com 40 anos ainda planejando a primeira gravidez. Então a sociedade está mudando também. Mas um caráter mais individual... Para eu fazer a manutenção desse filho em casa, inconscientemente, eu preciso ir cortando asas. Será que não é um perfil mais sabotador? Será que se esse filho estudar, ele não vai? Será que se esse filho arrumar um bom emprego, ele não vai? E o pior, e se esse filho se casar com uma outra mulher que vai trazer um lugar e que já viu mães que nora nenhuma presta? Só o bebezinho. Exato. E aí a gente está falando de um funcionamento, um fenômeno técnico, que é o complexo de Édipo, mal elaborado. Que é o seguinte, o filho, se casa com a mãe. Se casa com a mãe, inclusive não quer nem o pai. Essa mãe é só minha, só minha, só minha. O que é saudável? Quando vem uma figura paterna e diz, não, essa mulher é minha e você vai viver sua vida. Quando isso não é muito bem elaborado, a gente vai se eternizando. E é muito comum. Mães que têm controle sobre os filhos, inclusive, às vezes ele não mora na mesma casa, mas ela controla a relação dele com a esposa e com os filhos. É a avó que dita como os filhos vai ter. Isso na cultura brasileira é muito comum. Tem até um trocadilho, né? De que a filha casou com um rapaz, né? E o rapaz ajuda ela em casa, faz de tudo. Ai, minha filha casou com um rapaz ótimo. Ele faz tudo, ajuda ela em tudo. Nossa, minha filha teve a sorte grande. E aí vem a mãe desse rapaz. O meu filho casou com uma mulher que não faz nada. Ele faz tudo, ele faz a comida, ele lava a roupa, ela não faz nada, né? Como muda o discurso, né? E faz, olha, eu vou usar essa, porque faz todo sentido. É curioso, né? E a gente vê muito isso, né? Eu conheci algumas pessoas, né? Vi alguns relatos dessas mães mega protetoras, né? Mães, inclusive, que vai na casa do filho e aponta. Daqui não tá bom aqui, Sim. não. Você precisa mudar isso daqui, filho. O que é que eu faça? E tire a autonomia desse filho. Ou tire a autonomia dessa filha. Né? Porque é uma super proteção a ponto de só ela saber como fazer. E você não sabe como fazer, eu sei. E é doentio isso, não é? É um perfil doente, não é? Assim, é que eu sou muito próximo da minha mãe, né? Então, dependendo do que eu vou falar, vou tomar cuidado. Cuidado, viu? Não, cuidado, assim, a mãe do Antônio para assistir esse Dona programa. Ana, né? Mas assim, eu acho que é isso, né? Não é assim, gente, não é simples esse filho deixar de ser seu filho. Você investiu, né? Nós somos pais, você investiu, você sabe o que é bom para essa menina, bom para esse menino, você não quer ela, às vezes é no movimento de ser assertivo. O problema é quando eu não autorizo o erro do outro, né, doutor? Então, assim, eu não autorizo o tempo dele, eu não autorizo ele cair. Como que eu não autorizo? Fazendo por ele. Olha, acho que isso dá uma pauta da gente falar um dia só de relacionamento. Mas, assim, eu acredito que hoje uma pessoa para casar seria muito saudável se ela, por exemplo, pudesse morar um tempo sozinha. É verdade. Não sei. Esse negócio de sair da casa dos pais para ir, essa viva aqui e vou para lá, não sei, eu tive uma experiência, né? Assim, acho que quando você mora sozinho, que você vai tendo autonomia de fazer as suas coisas, se resolvendo, é um ideal. Funciona na prática? Nem sempre.
Mas quando uma pessoa ela consegue se encontrando, tem essa impressão, né? Não sei o que vocês acham, mas assim, poxa, eu não preciso de uma mulher para lavar, eu não preciso de uma mulher para passar. Não é sobre isso mais, que a gente vive numa sociedade machista. Eu preciso de uma pessoa para poder estar comigo, inclusive satisfazer os meus sintomas inconscientes, né? Mas assim, eu preciso de alguém ali para, na verdade, vou corrigir, eu não preciso de alguém. Eu estou com alguém porque eu escolho. Cara, poxa vida, outra pegada. Então não é só para suprir, não é uma mulher para lavar e passar. Eu como um homem, né, constituído aí no machismo, precisei trabalhar isso em mim e tal. Mas assim, eu tô com um homem, não é por conta que ele vai me prover, porque eu trabalho, eu tenho condições. Então não é só, porque uma vez você precisa de alguém para fazer aquilo, quando você tiver, então eu descarto e troco. É diferente quando você tem uma pessoa que você pode escolher, que você pode estar. Porque eu pego uma pessoa ali, tiro da saia da mãe, né? Aí o sujeito vai para a saia da mulher, ou pega uma moça que está ali na saia do pai da mãe e coloca para viver uma reprodução do que ela viveu e assistiu desde a infância. E aí, assim, vamos ser sinceros, a gente vai se casando aí com os nossos pais, mesmo que a gente dá a volta no mundo, em algum momento a gente encontra as nossas configurações. Para mim isso está muito claro. Tive um pai alcoólatra. Aí fala, mas meu marido não é alcoólatra. Ele tem pavor de álcool. Mas o álcool mora ali. Então a gente vai reproduzindo. Acho que a gente vai reproduzindo uma vida que não é nossa também, que está na nossa genética familiar. Se a gente parar para olhar, a chance é toda. Nós, inconscientemente, procuramos repelir o que nos feriu ou isso nos atrai, mesmo que inconscientemente? Ambos. Ambos? Não sou adivinho, mas se eu investigar por que você escolheu ser essa profissão, se a gente investigar, não foi à toa. Nem estou te conhecendo hoje. A história, a metodologia vai dizer que não foi à toa. Não foi assim, você é dentista, você é advogada. A gente posso perguntar. Mas se Existe a gente profissionalmente, nos relacionamentos? Tudo. Uma força inconsciente de existência mesmo, que a gente vai respondendo a uma configuração, doutora, familiar. Essa é a minha proposta. Eu vou respondendo a uma configuração familiar. Então, em algum momento eu preciso ter autonomia para tocar a vida? Quem consegue bem, mas nem sempre isso é tão simples. Quando a configuração familiar é violência. Eu vou ter um casamento dos sonhos e quebrar? Você já viu gente que fala assim, meu marido é maravilhoso. Minha esposa não tem defeito. Passa um tempo, aí a gente vê que não é bem assim. O castelo não é tão castelo, não né? Não é castelo, mas eu acho que a gente, não sei, né? Às vezes não é que a gente não vai respondendo uma vida que não era dos nossos pais, na configuração, porque vai passando de pai para filho, e às vezes essa herança... É a idealização. Essa né? idealização. O que a minha mãe entendia como um bom relacionamento? Aí, mas assim, será que a gente não vai reproduzindo relação? Não sei. Mas isso é muito difícil. Claro que é, por isso que... Porque você pensa, você está sendo criado dentro de um ambiente onde é A, B é B, C, C e etc. Né? Como é que você sai desse ambiente que você cresceu a vida inteira e que você ali aprendeu para construir algo novo, diferente daquilo? Eu não sei. Eu entendo que a não ser que tenha algum trauma que você vivenciou ali, que você fala, não, a minha vida não vai ser igual àquilo ali, vai ser totalmente diferente. E aí você muda totalmente a rota, mas é difícil. Eu não vou generalizar, dizer que pau que nasce torto morre torto, acho que não é essa uma função de um psicólogo. Mas eu diria que é muito comum. Estou compartilhando uma experiência, assim, que a gente vai se configurando, vai vivendo de acordo com aquilo da nossa realidade, no nosso momento.
Mas aí a pergunta é, será que a gente também não está respondendo a desejos, a questões que são da nossa família? É uma pergunta. Às vezes, por exemplo, vai dizer sim ou não. Num processo investigativo, se vou pegar o seu exemplo, estou com uma dor no dente. Será que se abrir não vai ter nada? Alguma coisa tem. Existe uma tendência, isso é funcionamento psíquico, inconsciente, existe um funcionamento que é um funcionamento que a gente chama de repetição. Nós não produzimos, nós repetimos. Ah, mas o ser humano ele é criativo. Não é nada, gente. É nos nossos limites, mas a gente mais repete. Quando que eu consigo quebrar uma repetição? Quando me contrata. Aí a gente vai lá e trata. Mas assim, o modus operandi de um relacionamento, de funcionar, dos lugares que frequenta, das relações, isso tende a mudar com o passar das décadas, dos anos, das décadas. Mas se eu não olhar para isso, é repetição. Bom, eu sou noveleira de plantão, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro uma novela. E aí o que você está falando, eu acho que tem a ver com até o que a novela que está trazendo agora, né? As Três Graças, né? Que é a mãe, a filha e a neta. E as três tiveram se enquadra nessa ideia de repetição, porque a avó ficou grávida, teve a filha ficou grávida, né? Todas elas, né, foram mães solos, né? E agora a neta ficou grávida também. Então, acho que a ideia de repetição que você está falando, ela se enquadra nisso. Se enquadra. Né? Então, não quebra um padrão. Ela até tenta naquilo que é consciente. O problema é aquilo que eu não consigo ver. Posso trazer exemplos, por exemplo. Todas as profissões da minha família são profissões de cuidado. Né? É a ideia do paciente que chega no consultório, abre a janela do consultório, tira o sapato, põe o sapato sobre a mesa e fala para o analista dele, não, as pessoas acham que eu sou folgado, não sei porquê. Aí a gente vai dizer, você é folgado? Não, a gente vai acolher, né? Mas eu defendo, eu acredito muito nisso. Na ideia. E aí, qual que é a proposta da terapia? É quebrar. Mas é quebrar com aquilo que eu não vejo. Então, assim, eu vou deixar essa semente, assim, de se perguntar, poxa, minha profissão, meu relacionamento. É lógico, tem coisa. Sofri aqui vou tentar não sofrer. A minha teoria vai dizer o seguinte, sem psicoterapia você vai levar muitos anos para isso mudar. Não é que você não consegue, é que vai passar muito tempo. E a proposta do processo de terapia é que isso seja num curto espaço de tempo, para você poder aproveitar. E aí a gente pegar casos graves. Pessoas que sofreram abuso sexual. Olha, gente, você vai saber melhor do que eu. Vai olhar ali no grupo familiar que o abuso sexual, em algum momento ele espana, ele vaza. Abusadores sexuais, vai investigar. Depois de tempo de análise vai perceber, é uma regra? Não é uma regra. Mas em algum momento ali apareceu. Casos de sucesso também. Filho de peixe é o quê? Por que eu estou dizendo isso? Que eu entro com um processo de análise para eu olhar e aquilo que for negativo para mim, eu consegui quebrar. Vi minha mãe apanhando a vida inteira. Vi minha mãe tal coisa a vida inteira. Agora, quer dizer que isso é uma herança maldita que nunca vai se quebrar? Não. Mas quero dizer que existem muitos elementos que a gente vive que não são nossos. Inclusive isso na história do país, história da sociedade. Doutor, eu queria abordar uma outra... Gente, me corta que eu vou falar. Não, mas Imagina, tá ótimo. É que o senhor tem uma gama de conhecimento, né, que a gente quer sugar e tentar pincelar um pouco de cada. A questão de que o senhor, você comentou, você deixou muito bem claro que nós somos uma soma, somos nós,
e somos uma soma de fatores externos e sistêmicos aí, e não somos criativos, nós agimos por repetição. Como é a sua perspectiva como psicólogo preto atuante nas questões raciais, de como você vê o desenvolvimento de maiores distúrbios psicológicos em populações étnicas não tão favorecidas que viveram o passado da escravidão, discriminação, o racismo estrutural. Como você, como psicólogo atuante de todos os públicos, mas também com a questão de ser um homem bem-sucedido, um homem preto, um homem que lida com todos os níveis aí de mazelas aí psicológicas. Tô com bem-sucedido na cabeça aqui. Coisa. Eu acho que traz um pouco disso, né? Tem um livro, doutora, que chama Negras Raízes. O nome do autor é Alex Haley. Então é um jornalista negro norte-americano. E a história desse livro é a história do Kunta Kinte. Não sei se vocês já ouviram falar. Tal. O que ele fez? Ele foi ouvir o pai, a mãe, pegou a partir da vida dele, ele foi indo até chegar pegar a árvore genealógica individual dele, foi fazendo um trabalho de escrita. É um livro bem grossão, assim, mas é uma delícia de ler. E aí ele chega num sujeito que chama Kunta Kinte. Mas ele continua. E aí ele chega na história de Kunta Kinte morando lá na África. É lindo, assim, mas é muito bonito, assim. Leiam esse livro. Acho que nem deve ter para vender novo. E aí eu li esse livro e eu falei assim, esse cara sabe da minha história. Ele sabe o que eu sinto. Só que é um livro antigo, não é um livro recente, assim. Nem sei se esse escritor tá vivo. Escravização. Aí a gente vai ler. Aí eu tinha uma visão até deturpada sobre racismo, questões estruturais de sociedade e tal. Só que aí ele traz, por exemplo, de tortura, de dor. Só que ele traz também de afeto. Ele fala de amor. Ele fala de uma relação de pai e filho. Pai e filha. Então ele vai trazendo vários elementos que eu fui lendo, né, e limpando o catarro e chorando. Porque eu falei, meu Deus, a minha história enquanto pessoa preta tal. Por que eu tô trazendo isso? Porque é um livro antigo e quando a gente lê, vê que parece que é um livro do futuro. As questões de trabalho, de como se deu, e aí a gente vai... Eu fui me entendendo a partir desse livro. E como esse, existem vários. Sempre tem um livro que lê a gente. Né? Quando a gente pensa em quem nós somos hoje, assim, eu acho que é resultado de muita coisa. Mas é resultado de uma coisa que é muito interessante. E hoje eu aprendi, doutora, a falar com tranquilidade. Hoje eu estou aprendendo a falar falar da dor sem necessariamente sentir a dor. Eu posso falar de o que eu estou aprendendo, né, assim, nesse momento de vida. Que a gente pode falar das nossas dores. Que a gente pode falar das nossas dificuldades. Que a gente pode se expor sem que nem necessariamente eu preciso estar sofrendo e vivendo uma pessoa mal-humorada. Fugida, até perdi já a pergunta. Lembra, né? Viajei aqui, lembra que eu perdi. Como o senhor acredita que questões do passado, escravidão, racismo estrutural, podem acabar contribuindo com o desenvolvimento, aí, o agravamento aí das... Eu não sei se seria o certo falar mazelas. As mazelas, claro. Lembrei porque eu falei do Kunta Kinte. Porque existe um conceito ali, né, afrocentrado, que é, por exemplo, que existia, né, hoje a gente não se fala muito, mas se eu não me engano, de Banzo, que era uma angústia do povo preto. Nessa proposta que eu trago, de que o passado influencia no presente, que é uma proposta psicanalítica, que fatores sociais influenciam,
Fatores econômicos influenciam, ou na vida de vocês não influencia? O carro que você chega, a roupa que você chega, o lugar que você tá, a pele, como a sua pele se... Pô, gente, né? Então, assim, nessa proposta que esse histórico determina um presente, esse histórico social também determina. Então, quando, por exemplo, você fala de população negra, a gente viveram idealizações, que é o quê? Povo branco, povo masculino, hétero, como ideal de eu. O ideal de eu, ele é branco, Brasil, tá? Branco, hétero e masculino. Aí a gente vai... Isso é o ideal. Só que aí a gente vai olhar pro povo brasileiro. Ele é o quê? Miscigenado, numa maioria negra e numa maioria feminina. Epa! Tem coisa... Não tá encaixando. Essa imagem vendida é o meu ideal. Então eu sonho em ser branco, eu vou embranquecendo, Machado de Assis foi embranquecido. Foi. Eu vou dizendo que os chefes de família são o quê? Homens. Quando a gente vai para a realidade, a gente descobre que não. Chefe de família na minha casa foi minha mãe. Meu pai tinha a contribuição dele, mas assim, quem ia, fazia e ainda chegava, foi minha mãe. Não tá batendo a conta. Ah, mas a população negra é uma população marginalizada. Ela é, mas quando eu vou olhar, não tá batendo essa conta também. Já ouviu música preta? Música preta fala de amor. Samba fala de traição, relacionamento. Peraí, gente. Então eu preciso parar e olhar para esse... Aí agora eu vou responder. Vou olhar para essa história. Quando eu falo de racismos estruturais, eu estou falando de um passado de tortura. Estou falando de um passado de estupro a vulneráveis, a crianças pretas. Homens brancos e homens negros também, mas que estupravam meninas negras. Como é que é uma sociedade que cresceu baseada no estupro? Como que está a cabeça o inconsciente coletivo dessa sociedade hoje? Como que as relações de trabalho? Já viu população, pessoas em situação de rua? Olha o perfil dessas pessoas. Olha o perfil, assim, mas sem teoria, só olha. Como que se... Né? Então, assim, eu acho que a gente não fala sobre racismo. E a gente, ou quando fala de uma perspectiva da dor, do sofrimento. O que preto não tem no Brasil? Estrutura financeira é a mais gritante. Mas quem que é a população que fez a história do Brasil crescer? Foi a população negra. Olha a arte, o envolvimento da relação com a arte. Então, eu acho que a gente ainda está muito nesse ideal. Eu, como pessoa preta, quando eu paro e descubro que os meus inimigos não são esses, que eu posso viver sem brigar, porque o racismo causa muita dor quando a gente passa a entender ele. E dou vários exemplos. Eu estou falando aqui do racismo, mas existem vários outros exemplos. Por exemplo, da população LGBT, uma população que sofre violência física. Uhum. O negacionismo, não fala. Vai falar que é gay numa escola para uma criança. Será que dá para uma criança de X anos, um jovem de 15 anos bancar? Que eu sou gay, sou 16 anos e bancar e ninguém vai criar chacota. Se ele tiver força ali, ele banca, mas não é fácil. Não. Então, com essas minorias, eu acho que isso foi se construindo e a gente vai ficar fazendo manutenção disso. E aí, quando faz a manutenção, não fala, nega. As pessoas estão discutindo se existe racismo ou não, gente. Se existe machismo ou não, se existe ismo ou não. As pessoas estão entrando nessa vibe de, mas tem ou não tem? Como assim, gente? Que país que você vive? E aí é um perfil brasileiro muito idealista, infantilizado, perverso. Né? O Estado, às vezes, fazendo a manutenção disso, injusto. Mas não é um país que admitiu. Por exemplo, só para finalizar, senão eu vou me estendendo, na Alemanha existe um museu para discutir a questão do nazismo. Faz um símbolo de nazismo lá na Alemanha. Fala a palavra nazismo na Alemanha. Mas foi investido, foi colocado essa pauta para a sociedade, para ela elaborar e ver que o que eles fizeram é negativo e agora eles tocam a vida. No Brasil ainda não aconteceu. Mas aí a gente não está falando também, né, quando você traz esse exemplo da Alemanha,
a gente não pode considerar também, não entenda a minha fala mal, mas que a gente está falando de um país onde se tem um desenvolvimento social muito maior, frente ao Brasil, que embora se manifeste muito, né, o desenvolvimento social, tem muita pauta nesse sentido, mas ainda é muito pequeno e muito... Eu não sei se eu posso falar subdesenvolvido nisso, não sei se eu posso usar essa palavra. Sim, concordo. Acho que falta, eu entendo que tem uma, né, matéria-prima nós temos. É um país muito rico nesse sentido. Mas eu concordo com você. É difícil comparar porque estamos alguns séculos-luz atrasados. E por que estamos em século-luz atrasado? Porque nós não falamos. Falar é elaborar. Falar o que eu estou dizendo é o seguinte: você encontra uma amiga, tá com um problema, aí você fala, ela ficou só te olhando, depois você mesmo deu a saída mas você se sentiu bem. O nome disso é elaboração, você fala sobre. Com as questões de dor, na clínica é isso, é você falar até se curar, né, que é o termo de tal cura, né, cura pela fala. E quando eu não falo sobre os estupros? E quando eu não falo sobre a violência? E quando eu não falo sobre as injustiças sociais? E quando eu não falo sobre o racismo? Eu acho que a questão ainda está nesse sentido porque a gente ainda não falou. E aí a gente vai criando os nossos heróis ideais, que geralmente, às vezes é um ator, às vezes é um político, né? A gente falou isso, né? Sempre tem a gente sempre tem um ícone, isso é conceitual, um ícone ali para venerar. Às vezes é um líder religioso. Isso. Entre os sucessos profissionais, que a gente não podia deixar de falar, né? Com certeza. Do livro que o doutor nos presenteou. Olha a minha dedicatória. A amiga também tem. Tenho. Um amigo meu tá aqui com a minha dedicatória. Doutor, ele tem uma abordagem sobre todos os presidentes que governaram o nosso país, sobre uma visão psicanalítica. Exato. Queria que o senhor comentasse aí sobre o seu livro e como surgiu a ideia, também dentro desse contexto social que a gente está abordando. Bom, aí eu vou encarar meu vendedor de livro, né? Eu acho esse livro extremamente interessante. Eu fazia revisão de textos, né? Trabalhei em redação de jornal, produzia colunas e tal. Mas esse livro eu acho que ele traz uma linguagem super tranquila. Então ele é separado por capítulos, então não é um livro que você consegue ir lendo, eu acho que é um livro de cabeceira. E aí o objetivo desse livro, o objetivo principal é entender quem é o povo brasileiro, quem somos nós. Sobre a perspectiva da psicanálise, inconsciente coletivo, e a psicanálise e da história. Então a gente pega ali a história, analisa. E para contrastar com esse povo, a gente foi olhando o discurso, a fala. O que os presidentes falam sobre o povo? Quem são os presidentes que citam o povo? Quando eu brinco que tem presidentes que fazem um discurso e que não aparece o povo. Como que é o discurso dos presidentes, por exemplo, no período de ditadura militar? Como que eles viam o povo? E aí a gente vai analisando e foi percebendo que a fala do povo retratava o momento histórico do povo. Como a política tem influência sobre a sociedade e a gente não vai percebendo. Então eu brinco que esse livro é uma lupa sobre a história do povo brasileiro, assim, né? Que vai trazendo curiosidades. Aí o que a gente fez? Vamos olhar o presidente desde onde ele cresceu. Como foi a história? Fernando Henrique, por exemplo, tem uma parte aí no livro que fala que ele tinha uma empregada que amarrava os cardaços dele. Um cientista social intelectualizado, né, com formação em USP, né, traz uma proposta de governança X. Quando a gente vai para um outro presidente, o Lula, uma outra realidade.
mas isso impacta na minha vida? Isso impacta na vida do brasileiro? Aí é o que o livro vai trazer. Muito interessante. Já estou curiosa para começar a ler o meu. Leiam que vocês vão Verdade, gostar. muito interessante. E já Muito tem obrigada. a ideia do segundo volume. Sim, a gente já discute, né? Assim, existem alguns trabalhos, mas agora com uma nova, não uma nova perspectiva, mas trazendo alguns recortes que não foram contemplados no livro, né? Esse livro, a última gestão de presidente era o Jair Messias Bolsonaro, então foi feito recente, 2022. Então a gente fez analisamos o discurso dele também, passaram-se 6 meses e aí veio o novo presidente, que é o Lula, né? Enfim, então a gente agora está começando a trabalhar num novo livro também, mas nessa perspectiva de entender o povo brasileiro. Parabéns, é um dos sucessos aí do doutor. Doutor Bernardo, Antônio Bernardo, nós queríamos agradecer principalmente o seu tempo, o seu conhecimento e a sua gentileza em compartilhar só uma pontinha do iceberg aí de tanta generosidade conosco. E acredito que o que fica aqui hoje é mostrar que nós não somos sozinhos, somos parte de um todo, aí sofremos a influência aí, tanto do passado como dos fatores externos. E não é só uma questão de saúde mental, é uma questão também de estudar a sociedade, os aspectos sociais, o passado. Com muito carinho, agradeço a sua presença. Quero que o senhor, assim que a doutora Lu se despedir do senhor, deixe suas redes sociais e seja sempre muito bem-vindo. Poxa vida. Obrigado, João. Obrigado e obrigado por nos abrilhantar com tanto conhecimento, né, sobre as relações humanas, sobre essa epidemia que a gente vive, né, essa doença que atinge tantas e tantas famílias e traz, assim, uma desolação tão grande para muita gente, que não vê classe, não vê credo, não vê cor, né? E você pode trazer um pouquinho dessas experiências, desses alertas que é tão importante, né? Muito obrigado. E como forma de agradecimento à sua presença, a gente quer te presentear. Poxa vida. Pela sua participação aqui, que Posso foi abrir? muito, Claro. muito calorosa. Né? Não, se for o que eu tô Muito pensando, eu não vou valoroso. precisar roubar. Tirei o Jô Soares, né? Poxa vida, gente. Obrigado. Olha só. Para você tomar o seu café. Tô com ou a sua elas água. podcast. Isso Nossa, aí. muito agradecido. Eu tava aqui com um pensamento intrusivo, sabe? Como é que eu faço, né? Com essa. Gente, obrigado. Vou pegar e vou sair discretamente, né? Não, fica à vontade. E olha, sempre que quiser, a casa está aberta, porque realmente não tem fim, né? É tanto tema que a gente precisa discutir e tão atual, mas tão assim. É muito vasto. Doutor, Muito onde obrigada. que os nossos ouvintes quiserem ter mais contato, saber mais aí, onde que eles podem achar o doutor? É o primeiro podcast que eu consigo falar de rede social, porque eu sempre esqueço. Então eu tô falando A gente até coloca aqui na tela, ó, para ficar, né? É isso, acredito que pelo Instagram, né, que é Antônio Bernardo Ar de Araújo, é meu Instagram. Eu tô feliz de estar aqui. Tem o professor Gretz, né, que é um professor do interior de São Paulo que tem uma fala muito mineira, assim, né? E ele diz que o momento mais feliz sempre é o agora, é o melhor que a gente consegue ter. E a nossa obrigação é fazer quem está próximo de nós melhor. Eu gosto muito dessa fala dele. Então, assim, foi uma conversa leve. Eu vim descalço, vim despido. Eu acho que a gente fala muito de network, de relações interpessoais e tal. Mas essa questão de estar próximo, acho que trouxe isso para vocês, falo muito abertamente de um novo momento de carreira, de vida, de ter pessoas do bem, né? Fui muito bem recebido. Vocês veem que se me deixar falando, eu vou embora.
Mas eu que agradeço. Agradeço, espero retornar outras vezes, foi muito bom. E agora, com a minha canequinha aqui para tomar um chá de gengibre. Com certeza. E para você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigada e fique ligado nos próximos episódios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Spotify. Tô com elas. Tchau, tchau.